Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Eu vou ler do verso 1 ao verso 8. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Senhor Deus, nosso Pai, a Tua palavra está diante de nós, Senhor. Palavra inspirada pelo Teu Espírito Santo. Palavra viva, eterna, infalível, suficiente. E nós queremos agora, Pai, rogar que Teu Espírito Santo possa aplicar essa palavra que Ele mesmo inspirou em nossos corações, para que nós possamos entendê-la e possamos obedecê-la para a glória do Teu nome, Senhor. Opera em nós, fala conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Sabemos que esta foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. Ele estava preso em Roma, ele aguardava a sua execução para breve, e no capítulo 4, versículo 6, ele diz isto, né? Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. E essa carta, ela tem realmente impactado a igreja ao longo do tempo, e nesses últimos dias tem falado muito ao meu coração. Quarta-feira passada eu preguei nos 2 primeiros versículos, e realmente tem sido movido pelo Espírito para estudar e aprofundar nessa carta, que é extremamente importante para esses dias que nós vivemos. E João Calvino, comentando essa carta, ele diz o seguinte, preste bem atenção: deveríamos receber esta carta com tal autoridade e reverência, como se Deus mesmo estivesse falando visivelmente desde o céu. Sabendo da sua morte próxima, Paulo deseja confirmar o evangelho que pregava, como se o estivesse selando com sangue. Ele quer dar aos seus leitores uma segurança firme da sua doutrina. E continua: se lermos esta carta com mais cuidado, descobriremos que o Espírito de Deus se expressou a si mesmo com tal majestade e poder, que não poderemos não nos sentir cativados e admoestados. Se desejamos ter um testemunho da verdade de Deus, que penetre o mais profundo do nosso coração, devemos nos concentrar no estudo e meditação desta carta. Alguém deve estar num sono profundo, e deve ser extraordinariamente estúpido se Deus não opera em sua alma quando ouve a doutrina contida nesta carta.
Então ela tem realmente inspirado e tem abençoado a igreja ao longo do tempo. E é dessa maneira que nós queremos ouvir Deus falando conosco, ouvindo a mensagem desta carta, especialmente nesse tempo que nós vivemos, com tantos desafios à fé histórica, à fé bíblica. E nós temos falado sobre isso bastante, porque a igreja precisa acordar para, de fato, o momento que nós estamos vivendo, de grande conflito espiritual a favor do Evangelho de Jesus Cristo. E eu quero chamar a sua atenção nessa noite para o conteúdo dos versículos 6, 7 e 8. Quero aqui trazer algumas exortações para a defesa do Evangelho. Algumas exortações que o apóstolo coloca e que falam diretamente a nós nesse tempo em que o Evangelho realmente precisa ser levado muito a sério. Porque que ninguém se iluda. Nós temos diante de nós, irmãos, grandes desafios e, ao mesmo tempo, grandes oportunidades para defender o Evangelho bíblico. Esse Evangelho pelo qual Paulo deu a sua vida, este Evangelho que está contido na Bíblia, especialmente no Novo Testamento. Nos versículos iniciais que nós lemos, Paulo fala do seu chamado para ser apóstolo, não pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Paulo foi constituído apóstolo para anunciar a promessa da vida que está em Cristo Jesus. E ele então fala dessa vida e deseja a Timóteo graça, misericórdia e paz. Coisas que são trazidas pela vida que há em Jesus Cristo. Depois do verso 3 ao verso 5, ele vai falar da importância da formação familiar. A importância de nós ensinarmos aos nossos filhos, como orou há pouco o nosso presbítero, porque ele vai falar da sua experiência, de ter sido criado num lar que temia a Deus, talvez um lar judeu, mas um lar sincero. Depois ele fala de Timóteo, da sua casa, da sua mãe, da sua avó, que o criaram nos caminhos do Senhor. Então Paulo chega agora nesses versículos 6, 7 e 8. E eu quero chamar a sua atenção no versículo 6 para essa primeira exortação que o apóstolo faz. Ele diz: olha, eu te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. Nesse contexto aqui, Paulo está falando para Timóteo do seu chamado e da sua ordenação ao sagrado ministério. Na primeira carta, Paulo já havia falado isso com Timóteo, na cerimônia de imposição de mãos, mas também, logo depois, Paulo inclui a todos nós no versículo 7, ele diz: olha, porque Deus não nos tem dado. Então ele está falando aqui para a igreja, não apenas para Timóteo reavivar o seu dom ministerial, mas ele está falando para cada um de nós, crentes em Jesus Cristo, que um dia também recebemos o nosso batismo, a imposição de mãos de um ministro do Evangelho, simbolizando ali o recebimento do Espírito Santo. Esse Espírito que vem para conceder dons à igreja do Senhor, e uma igreja não sobrevive sem os dons. Mas quanta confusão, quantas pessoas estão desavisadas sobre os seus dons, e quantos estão usando de modo errado os dons que recebem do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 7, Paulo diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Ou seja,
visando a edificação da igreja. E nós precisamos entender que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, nós recebemos dons espirituais de serviço. Essa palavra às vezes não completa, dons espirituais. As pessoas logo pensam em alguma coisa extraordinária. Mas os dons são de serviço, são para edificar a igreja. Ou seja, quando os dons são usados para separar, causar divisão dentro da igreja, quando os dons são usados para colocar alguém em destaque sobre os demais irmãos, isso não é dom espiritual. Isso não é dom espiritual. Mas são desvios que são praticados por nós, pelo nosso coração orgulhoso, pelo pecado. Então nós precisamos entender isso, por isso Paulo está dizendo, reavive o dom de Deus, o dom de serviço. Aquela capacitação que você recebeu do Espírito Santo, quando você confessou Jesus como Senhor da sua vida. E por isso ninguém pode ser cristão separado, sozinho, isolado. Eu sou a igreja. Tem gente falando essa bobagem por aí. Porque ninguém tem os dons, todos os dons espirituais. Eu preciso de você e você precisa de mim. Eu estou aqui exercendo um dom espiritual que o Senhor me deu de pregar, de anunciar o Evangelho, para edificar a sua vida. Mas eu sou edificado pela sua vida, pelo seu dom. Sou edificado pelos irmãos aqui do louvor, que edificam a minha vida. Então todos nós temos. Mas irmãos, quantos de nós estamos desavisados, acomodados? E às vezes nem sabemos que nós temos dons espirituais. Muitos, ao longo da caminhada cristã, vão se afastando, vão se acomodando. Gente que caminhava bem, era ativo na igreja, usava os seus dons e de repente está lá, isolado, sentado, sossegado, O famoso crente 3S, Salvo, sentado e sossegado. Mas Deus não nos chamou para isso. Deus deu os dons para edificar a igreja. E às vezes a igreja não está sendo edificada em muitas áreas. Porque muitos crentes não estão usando os seus dons para edificar a igreja do Senhor. E quanta coisa absurda nós vemos sobre os dons. Quando alguém se coloca acima dos outros, dizendo que ele tem um dom mais importante do que o outro. E assim ele quer exigir, às vezes, obediência ou qualquer coisa. Mas, irmãos, nós precisamos ser humildes, entender que Deus nos deu esses dons. Você sabe qual é o seu? Você já parou para pensar? Você orou? Você já tentou trabalhar em algum ministério da igreja? Para você saber aonde Deus tem chamado você? E a igreja tem muitos ministérios. Você pode procurar saber quais são. E assim você se encaixar naquele lugar que Deus tem para você. E ali você vai ser edificado e você vai ser usado por Deus para abençoar a igreja e fazer o evangelho desenvolver. Quantos negligenciam esse dom? Não te faças negligente para com o dom de Deus que há em ti, diz a palavra do Senhor, mas pelo contrário, que você possa realmente reavivar, soprar, porque a brasa às vezes está lá, quase apagando, e o sentido aqui da palavra é esse, que você precisa soprar, daquele fole que usava antigamente,
para soprar nas brasas. E nós estamos sendo desafiados nestes dias, irmãos, em que o mundo se levanta contra a igreja do Senhor, não só o mundo, mas dentro da própria igreja. Coisas terríveis acontecendo, e às vezes nós somos chamados por Deus, temos algum dom, mas estamos escondidos, não nos colocamos na linha de frente. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, usa o meu dom, reaviva. Agora esse reavivar é seu, o dom é dado por Deus, é dom, é dádiva, não é dom para fazer alguém mais espiritual ou mesmo, mas é dom para servir. Reaviva, não deixa que esse dom se apague, porque um dia nós vamos prestar contas a Deus daquele dom que Ele nos deu. Eu falo, Deus nunca vai me pedir, no dia que eu chegar lá, contas do dom de cantar. Não vai, porque Ele não me deu, então Ele não vai me pedir. Mas Ele me deu esse dom de pregar. E se eu não fizer, eu estarei negligenciando. Não é fácil, para quem me conhece, pregar. Difícil, mas eu tenho que exercer pela graça do Senhor. E muitas vezes, irmãos, crentes que têm dons, estão tão adormecidos, que alguém chegou a dizer, olha, esse tipo de cristão é alguém que segue os ensinamentos de Cristo, desde que eles não atrapalhem uma vida de pecado. Negligencia o dom, porque tem alguma coisa mais importante. Por isso, cada um de nós precisa reavivar o dom. A receita nós sabemos: vida de oração, estudo, meditação na palavra, adoração comunitária. Por que a gente vem no templo adorar? É para que o Espírito Santo esteja trabalhando em nós, reavivando o dom, nos incomodando. Por isso nós estamos aqui, para sermos exortados pela palavra. Esse serviço constante, porque se você não usa o dom, ele vai ficar adormecido. Então você precisa usá-lo. Por isso, irmãos, essa exortação é de extrema importância, porque o que a igreja está enfrentando e irá enfrentar daqui para frente, essa imposição do mundo sobre a igreja, tentando calar a igreja do Senhor, vai exigir de nós, de fato e de verdade, um posicionamento onde cada dom será necessário e importante dentro da igreja. E se ele faltar, a igreja vai ficar deficiente. Vamos ouvir, irmãos, essa exortação do apóstolo. Porque o Senhor Jesus, lá em João 15, verso 1 e 2, ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Que ramo nós somos? Daqueles que serão cortados ou daqueles que serão limpos pela palavra para produzirmos ainda mais frutos para o reino de Deus? Não deixe de ouvir, irmãos, essa palavra, essa exortação do Senhor para a sua vida. Procure conhecer o dom de Deus que há em ti. E você sabe, aquela vontade que você tem de fazer na igreja, aquela capacitação que você tem,
um chamado que você sente arder no seu coração. Desenvolva, em nome de Jesus. Procure a liderança da igreja. A gente fala da liderança dos ministérios. Procure conhecer. E a nossa igreja, pela graça do Senhor, tem muita opção onde você pode exercer o seu dom. Porque se cada um de nós assim o fizer, nós teremos um grande avivamento na vida da igreja. Isso irá se espalhar e vai alcançar outras vidas. E o nome do Senhor será glorificado. Portanto, reavive o dom de Deus que há em ti. Aquele dom que você recebeu quando você confessou Jesus e realmente ali foi selado com o Espírito Santo. A segunda exortação, irmãos, está no versículo 7. Você recebeu do Senhor um espírito de poder, de amor e de moderação, ou de domínio próprio. Você recebeu, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Timóteo, nós sabemos da história, era uma pessoa tímida, novo, jovem, e certamente ele sentiu o peso da missão que ele recebeu de Paulo, de dar continuidade ao seu ministério. Era muito pesado para ele. Ele se sentia realmente oprimido por aquele peso, por aquela responsabilidade. Mas muitas vezes está acontecendo conosco e com a própria igreja nos nossos dias. Quando nós olhamos, irmãos, para os desafios que estão sendo colocados à fé cristã nesses dias, ideologias satânicas no nosso tempo, os desafios do poder político, econômico, dos adversários, e pior, a apostasia dentro da igreja. Muitas vezes nós nos sentimos incapazes, com medos, acuados. Muitas vezes nós somos humilhados por defendermos o Evangelho de Jesus Cristo, por defendermos posições que aos olhos do mundo não são politicamente corretas. E às vezes a gente fica acuado. Mas lembre-se, o Espírito que Deus tem lhe dado é de poder, não é de covardia, mas ao mesmo tempo é de amor. Lembrando do nosso tema, Deus não nos envia sozinhos, Ele vai conosco e Ele nos capacita para cumprirmos a sua vontade. Espírito de poder, o que é isso? Você se lembra da promessa de Jesus de Atos 1:8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, meus mártires, até os confins da terra. Essa é a promessa de Jesus, não é de qualquer um, é daquele que deu a vida dele pela sua lá na cruz. Ele garantiu: vocês vão receber poder. E às vezes a gente acha que não temos poder nenhum. E às vezes, quando a circunstância exige, nós aparecemos, né? Ou a igreja aparece. Como não confiar numa promessa de Jesus, gente?
Romanos 8, 15, vai dizer: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverdes atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O espírito que habita em nós, irmãos, não nos permite ficar com medo, atemorizados com as ameaças, com aquilo que Satanás está levantando, com as opressões contra a igreja. O espírito que nós recebemos é o Espírito de Deus. Então a palavra de Deus nos exorta, irmãos, a nos movermos ativamente para fazermos a obra a nós confiada. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Espírito de poder, mas o espírito de amor. A gente acha que poder é para chegar e bater em todo mundo e sair rompendo de qualquer jeito. Ao mesmo tempo que Deus nos dá esse espírito de poder para enfrentar tudo, Ele nos dá um espírito de amor. E é interessante como é que o apóstolo João faz uma ligação entre o amor e o medo. Ele diz: no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. Quem teme não é aperfeiçoado no amor. 1 João 4,18. E o que é que nós temos visto nos nossos dias? Medo, medo. Estão nos ameaçando com tudo, tanto na vida secular quanto na vida da igreja, colocando medo em todo mundo com medo. Mas nós precisamos entender que se nós temos o amor de Deus em nós, o amor perfeito, esse amor lança fora todo medo. Por que temer aquele que é muito menor do que o nosso Senhor? Cuidado, não entre nessa de temer tudo. A igreja do Senhor, ela tem um espírito de amor por aqueles que se perdem. Um amor que nos leva a buscar o perdido, que nos leva a enfrentar as dificuldades para pregar o evangelho da graça. Romanos 5, verso 5 diz: ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado por direito. Espírito de amor para essa humanidade caída. O pastor Jefferson pregou hoje de manhã. Se você não ouviu, vai no YouTube e ouça a mensagem, porque é realmente muito edificante. Falando justamente disso, desse amor que nós precisamos ter por aqueles que até são nossos adversários, por aqueles que até são nossos irmãos, mas não compreendem. Porque o amor, irmãos, não é esse sentimentalismo vazio dos nossos dias. Mas quando a Bíblia fala de amor, é o amor a Deus, acima de tudo. Esse amor que foi derramado em nosso coração nos capacita a amar a Deus com toda a nossa força, nosso entendimento. Senão nós não amaríamos. Então o primeiro objeto do nosso amor é Deus, é fazer a vontade dEle. E quando nós fazemos isso, nós vamos servir ao nosso próximo, vamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Você recebeu o amor de Deus de graça, ele foi derramado no seu coração pelo Espírito Santo que te foi outorgado. Você foi. Então você tem esse amor.
Você pode exercê-lo. É interessante que o amor não significa que você tem que gostar da pessoa. Amor significa que você tem que amar, não gostar. E amar significa atitudes a favor do outro. É isso que é amar. Você recebeu de graça esse amor. Você precisa viver e espalhar esse amor. Mas também ter um espírito de moderação ou de domínio próprio. Como esse espírito é necessário, irmãos? Muitas vezes, quando alguém pensa ter algum Deus, algum dom que julga superior aos demais, a velha natureza aparece e o orgulho domina a pessoa. Ou se julga mais importante e passa a dominar os demais, ou assume para si algum título de superioridade, como nós vemos dentro da igreja hoje, cheio de bispos, de apóstolos, para todo quanto é lado. Isso mostra que falta um espírito de moderação, de domínio próprio, de humildade. O grande número de dependentes químicos ou de viciados, ele diz que não consegue se dominar, que o vício é mais forte do que ele, e que assim ele se deixa vencer. Mas o cristão, irmãos, verdadeiro, ele tem um espírito de domínio que o leva a dominar e a subverter a sua velha natureza. Por isso a Bíblia diz: fazei morrer a sua velha natureza. É para matar. Como alguém já disse, o cristão precisa ser assassino pelo menos uma vez na vida, Ele precisa matar a sua velha natureza. Fazei morrer. Para que o domínio próprio domine a sua vida. Mas esse viver equilibrado, irmãos, faz com que os dons espirituais sejam exercidos com discrição, visando a edificação da igreja, e não o orgulho pessoal. Com a evidência das redes sociais, infelizmente o que mais vemos são crentes se exibindo descaradamente, mostrando que o espírito de moderação não habita neles. Trágico. Mas isso mostra a fraqueza da igreja nos nossos dias. Foi falado muito hoje pela manhã. Primeira exortação: reavive o dom de Deus. Segundo, Deus não te tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. A terceira exortação que o apóstolo coloca aqui para Timóteo, ele diz: não te envergonhes do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não te envergonhes do testemunho. Que exortação, irmãos. Mais do que nunca, essa exortação precisa ser vivenciada por nós, igreja. Porque existe todo um sistema satânico montado para desacreditar o cristianismo, a sua ética, a sua moral, a sua fé na inerrância da Bíblia. Tudo está montado para que você deixe de crer nisso. A oposição aos valores cristãos que construíram o mundo onde vivemos é cada dia mais forte. Hoje, esses movimentos chamados liberais ou progressistas ou esquerdistas colocaram que a causa de todos os problemas do mundo hoje
são causados pelos cristãos brancos da minha idade. Somos os culpados por tudo que está acontecendo no mundo. E o alvo é esse. Não pense, como já disse, né, que o mundo gosta de Jesus. Esse patrulhamento ideológico, irmãos, está se tornando avassalador, ao ponto de pastores não mais poderem dizer em seus sermões verdades bíblicas, milenares. Como, por exemplo, que existe uma verdade bíblica, uma verdade absoluta, que é Jesus Cristo, e não verdades relativas, mas vai dizer isso. Não se pode dizer que há um Deus criador, que criou homem e mulher, porque isso vai contra os sentimentos de alguém. Os nossos jovens, irmãos, estão sendo humilhados nas escolas, nas faculdades, por ideólogos, travestidos de professores, que estão tentando desconstruir tudo o que aprenderam de seus pais e da sua igreja. Como eu disse nos versículos anteriores, como Paulo falou de Timóteo, da sua fé, da sua mãe, da sua avó, dos seus pais. E hoje ainda estive comentando lá em casa. Pastor Jefferson citou um caso hoje de manhã aqui, e um irmão muito querido que escreveu uma bobagem esses dias aí na internet. E eu fiquei muito triste, tenho ficado um coração pesado, por ver tantas pessoas que já foram membros da nossa igreja, jovens, se afastando do Evangelho, deixando a fé bíblica, para seguir ideologias marxistas, ateias, diabólicas. Isso pesa no meu coração, irmãos. Que tristeza. Passaram aqui nos bancos, criados aqui, e hoje estão seguindo cabeças de gente doente espiritualmente, morta espiritualmente, ao invés de seguir Jesus Cristo e a verdade bíblica. Estão se envergonhando do Evangelho, estão se envergonhando daquele que morreu numa cruz, estão tendo medo de dizer Jesus é o Senhor, Jesus é o Cristo, Jesus venceu a morte. Estão preferindo seguir utopias humanas que não levam a nada, pelo contrário, levam à morte, à destruição. A história está aí. Por isso a exortação do apóstolo: não te envergonhes do Evangelho. Como disse ali, nós recebemos um Espírito que não nos permite ficar escravizados a essas doutrinas humanas, humanistas, que negam o único soberano, Jesus Cristo. Porque diferente da fé cristã, irmãos, que tem raízes históricas, que provam que de fato Jesus venceu a morte, ressuscitando dentre os mortos, as utopias hoje do mundo político, do mundo ideológico, não tem sustentação, nem teórica e nem histórica. As teorias são vazias, enquanto a teologia bíblica é plena de verdade, de revelação, de um Deus vivo. Mas as ideologias nascem na cabeça de uns malucos por aí, e quando colocadas em prática só dão morte, destruição, desgraça.
Não te envergonhes do Evangelho, não te envergonhes de Jesus Cristo. Quantos estão fazendo isso e como dói no coração de um pastor ver tantos que caminhavam bem, mas longe de nós agora vão, por seguirem ensinos de demônios. E citando mais uma vez, Calvino, ele diz, olha, quanto mais odiosa for a doutrina do Evangelho para o mundo, mais seriamente devem os cristãos se esforçarem para confessá-la abertamente. É o desafio que nós temos diante de nós. Reavive o dom de Deus. Deus tem te dado um espírito de poder, de amor e de moderação. Não se envergonhe de testemunhar de Jesus Cristo. E a quarta e última exortação desse texto. No versículo 8, no final do versículo 8, Paulo diz, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Uma coisa interessante, irmãos, na Bíblia, no ensino cristão, é que Jesus nunca escondeu dos seus discípulos o custo do discipulado. Jesus nunca enganou os seus discípulos, dizendo que eles teriam uma vida boa, como fazem os pregadores da prosperidade. Aceita Jesus, dá a sua oferta e você vai ter tudo que você quer. Todos os bens materiais. Você vai ter uma vida boa. Isso é coisa do inferno. Porque Jesus disse o contrário. Por exemplo, no seu sermão profético, ele disse, olha, vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ele não escondeu dos seus discípulos. Quando ele chamou o próprio apóstolo Paulo, lá em Atos 16, ele diz, olha, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E mesmo assim Paulo foi. Estava preso, ia morrer. Paulo enfrentou todo tipo de sofrimento por causa do Evangelho. E por isso ele pôde escrever em Filipenses 1, 29, vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. É graça, não é castigo. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, ele vai dizer, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O cristianismo, irmãos, trouxe para o mundo a liberdade de pensamento, a liberdade de culto, a liberdade de ir e vir, a liberdade de empreender, a liberdade de possuir bens. O cristianismo trouxe ao mundo os hospitais de caridade, as escolas fundamentais, as principais universidades do mundo. São frutos do cristianismo. O cristianismo é aquele que abre a mente das pessoas. O cristianismo bíblico, né? Porque tem um cristianismo aí também que, misericórdia, né? Só fecha. A pessoa fica bitolada. Mas quando você encontra o cristianismo bíblico, a fé reformada, você é liberto. Tira um peso de cima de você, que você carregava. E mesmo, irmãos, com todos os desvios teológicos que aconteceram ao longo da história, desvios da Bíblia, foram os princípios cristãos
que trouxeram a humanidade até aqui. Tudo que você tem, a boa vida que você tem, é fruto dos valores cristãos, mesmo deturpados pelo pecado humano. Chamada a graça comum de Deus opera. Deus faz nascer o seu sol sobre justos e injustos. Por isso nós temos tantas bênçãos. E agora querem destruir isso tudo. É interessante que aqueles que mais desfrutam dessa liberdade, dessa prosperidade, é que querem destruir os valores cristãos, aqueles valores que herdaram dos seus antepassados, e destilam esse ódio terrível contra o cristianismo. Como eu disse, um sermão atrás, aí Satanás, sem dúvida, foi solto e voltou a seduzir as nações, a enganar as nações com a sua mentira. É isso que nós estamos assistindo. Porque não é possível você ver isso acontecer a nível mundial, sem que haja um poder extraordinário atrás disso tudo, que é o poder de Satanás. E a Bíblia diz isso, não é só você conhecer um pouquinho mais a Bíblia. Mas não fique assustado, irmãos, e nem intimidado com toda essa loucura que você está vendo. O seu Deus que se manifestou em Jesus, que é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está agindo de forma extraordinária nos nossos dias. Abra os seus olhos, olha o que Deus está fazendo. Tudo isso está levando para aquele momento glorioso, como acabamos de cantar. Então se verá o Filho do Homem vindo em poder e glória. E como o Senhor Jesus disse, olha, você não sabe o dia nem a hora. Então fica esperto. Fica esperto. Porque a hora que você não espera, Jesus Cristo volta. Importante não é saber quando. Importante é que você esteja preparado para esse momento. Pela fé em Jesus. Não se envergonhe do Evangelho. E se for preciso, tenha a determinação de sofrer pela verdade, por Jesus Cristo. Porque Satanás, com toda essa presepada que faz por aí, ele já está vencido. Ele está dando os últimos suspiros, tentando intimidar. Lá na cruz, a Bíblia diz que ele já foi despojado. Ele está tentando intimidar, é só com medo. Por isso que ele está querendo pôr medo em todo mundo. Porque ele já não tem mais poder. Ele só faz aquilo que o Senhor permite. Já foi derrotado. Por que temer? Anda ao redor, fugindo. Mas ele não pode tocar na sua vida. Ele não pode tocar na vida de um cristão. Ele não tem essa permissão de Deus. Por que temê-lo? Concluindo essa palavra, irmãos, ouça bem o que Jesus disse. Não temais os que matam o corpo, não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra, sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça
estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, mais uma vez, pela Tua palavra, Senhor. Não palavra minha ou de quem quer que seja, mas pela Tua palavra, Pai. Palavra que continua viva, atual, relevante, que continua falando, edificando, exortando. Oh, Pai, muito obrigado. Permita, oh, Pai, que aqui na nossa igreja possamos continuar pregando esse evangelho, oh, Pai, a qualquer custo. Capacita a liderança desta igreja, Pai, a cada dia mais se apegar à Tua palavra, Pai, a viver segundo essa palavra, a não temer os adversários, mas a prevalecer pela graça do Senhor. Toma-nos nas Tuas mãos, ó Pai. Faze de nós instrumentos da Tua graça. Ó Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos capacitado a viver esse evangelho. Que o Teu nome seja exaltado, glorificado e engrandecido. Em nome de Jesus. Amém.